Bom dia, que Deus lhe abençoe profundamente. Vamos continuar hoje falando sobre essa orientação de Jesus acerca de como devemos viver a vida, como devemos trilhar essa existência como seu discípulo. E é interessante, logo de antemão, salientar, declarar que Jesus não criou religião. Cristianismo é uma perspectiva, um desdobramento hermenêutico, epistemológico, social, repercussão daquilo que as pessoas, do ponto de vista de percepção tradicional, histórica, foram entendendo do seu discurso e foram, de fato, vivenciando a nível comunitário histórico, a partir da ideia de que se tem de igreja. Necessariamente o que se diz hoje sobre igreja não é o que Jesus entendia ser igreja. Quando Cristo utilizava o termo eclesia, era exatamente para se contrapor àquela perspectiva organizacional, tradicional, hierárquico, que de fato representava a religiosidade em vários dos seus estratos, sobretudo o judaísmo. Então essa perspectiva extremamente institucional que vemos hoje caracterizar majoritariamente a ideia de igreja, não estava presente na mente de Jesus. Na verdade, era o seu oposto. O termo igreja secular era o oposto. Era exatamente para mostrar que a ideia de Cristo era uma outra coisa. Por que isso? Porque a ideia de Jesus era, na verdade, juntar, por assim dizer, a comunhão daqueles que foram impactados de maneira tal pelo poder da nova vida, que foram inseridos dentro da esfera, do âmbito poderoso do reino de Deus, e agora se juntavam como discípulos, como santos, como discípulos, talmidins, para se ajudarem e divulgarem a ética do reino, os valores do reino dos céus, manifestado de modo absoluto e definitivo em Jesus, que de fato ele estabelece a referência última do que de fato é ser Deus e ainda é de fato o fundamento pelo qual essa realidade do reino de Deus é experimentada. E é isso, a salvação ela não é coletiva. Ela não pode acontecer dentro de uma percepção, de uma percepção institucional, dentro desse coletivismo que inclusive é muito salientado atualmente, dentro desse tribalismo que você só está salvo se nele estiver. Esse tribalismo que é muito peculiar da modernidade líquida, ele de fato não está presente na perspectiva de Jesus. A salvação é pessoal. Jesus salva o indivíduo. E esse indivíduo, de fato salvo, se torna discípulo. E esse discípulo vive a partir de um conjunto de valores que explicitam os princípios do reino de Deus, que teve Jesus como seu porta-voz histórico, trazendo as realidades da solução redentiva de Deus para o drama da alienação humana. Então, a vida não é, a criação não é boa, mas atualmente ela ainda resguarda marcas indeléveis da presença de Deus,
Assim como nós também, o ser humano, Adão, resguardamos em nós fragmentos da imagem de Deus que se expandem na cultura, em vários fatores da nossa humanidade. Mas a nossa existência como ser criado por Deus não é mais a mesma. Não temos mais a mesma experiência que Deus olhou e disse que é Tov Meod, muito bom, né? Não mais isso. Por quê? Porque a alienação rompeu com isso. Então essa hermenêutica que eu estou vendo, que eles chamam de hermenêutica pneumático, criacional pneumática, ou pneumática criacional, ela de fato se equivoca nessa percepção da criação como boa, sim, se pensarmos nela antes da alienação. Então, às vezes na estrutura do pensamento se esquece o efeito danoso chamado queda. Essa referência primeira. E não houve, e essa restauração, essa reconfiguração, esse reset, acontece dentro de uma experiência pessoal proposta por Jesus. Então, quando ele diz assim, aqui em Mateus 16, 24, então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Eu falei no último vídeo sobre o que importa essa negação de si mesmo, que importa em uma busca de autoconhecimento e autodesdobramento. Na figura psicoterapêutica e diretiva do espírito. Mas também Jesus fala que precisamos tomar a cruz. E tomar a cruz aqui nada mais é do que replicar e experimentar a nível profundo e relacional os desdobramentos da crucificação de Jesus, da perspectiva existencial dele e daquilo que ele disse que deveria tracejar a nossa trilha. Como discípulos de Jesus, nós temos o dever de testemunhar da obra poderosa que ele está fazendo em nós e tem como ponto de referência valorativo o Sermão da Montanha, explicado, enunciado em tantos outros mandamentos, diretrizes e doutrinas realizadas por ele, assim como entendido no Evangelho, ainda na perspectiva tradicional dos apóstolos, e também nos ensinos dos apóstolos, como o de Paulo, nas cartas de Paulo, nas tradições biográficas dos evangelhos, e é isso aí. A partir dessa referência que explicita esses princípios, nós vamos crescendo à medida em que vamos tomando consciência, percepção de que essa salvação nada mais é do que um encontro que gera desdobramentos verticais, ou seja, nosso como criatura e Deus, nosso não apenas Criador agora, mas Redentor, e também com o outro aí horizontalmente. Viver a cruz é outra forma de viver a vida. João Calvino escreve inclusive sobre isso, sobre a perspectiva de uma vida crucificada, o que seria isso. Ele vai tratando disso numa parte dos institutos e também nos seus alguns textos paralelos dele. E de fato as pessoas hoje no que se chama de igreja institucional se perderam e precisam reachar esse caminho necessário para trilhar e viver a vida que Jesus tornou possível através do seu sacrifício e do seu ministério. Maranata, vem Jesus.